E as bets, hein? Muita gente gosta de apostar nas bets aí, não tem gasta dinheiro do pagamento, do Bolsa Família, dinheiro que ganha para jogar na bet aí, né? Às vezes ganha mixaria, às vezes perde muito, né? Você vai acompanhar agora, aqui no nosso programa da Global e TVNet Brasil. Global girando com a informação. Você vai acompanhar, vai ver inclusive que alguns países acabaram com as bets, outros estão tentando acabar e no Brasil foi o contrário, né? Eles estão regulamentando, mas regulamentando aí de uma forma assim, meio esquisita. Vamos acompanhar aqui, ó, essa mulher falando sobre isso aí. Acompanha com ele na Global e TVNet Brasil. Como o Brasil virou o quinto maior mercado de bets do mundo em menos de um ano. Não foi por acaso, gente. Em 2019, a Itália proibiu toda a publicidade de apostas. TV, rádio, internet, jornal, tudo. Chamaram de decreto da dignidade. Motivo: 3% da população já tinha dano clínico por jogo. Em 2023, a Bélgica baniu quase toda a publicidade de apostas. A Alemanha proibiu propaganda de bet entre 6 da manhã e 9 da noite, só depois que as crianças dormem. A Holanda proibiu publicidade em TV, rádio, buscadores e espaços públicos para evitar o que eles chamam de bombardeio. O mundo inteiro aprendeu na marra o que esse produto fez com a sociedade. Começou a recuar. E o Brasil? O Brasil foi totalmente na direção oposta. Em menos de um ano de regulação, o Brasil já é o quinto maior mercado de apostas do mundo. E tem um motivo específico para isso ter acontecido aqui: o Pix. No Brasil, o Pix eliminou qualquer obstáculo. Em nenhum outro mercado, o caminho entre o bolso e a aposta é tão curto. É tudo pelo celular, em segundos, a qualquer hora. A gente criou a estrutura perfeita para o cassino funcionar dentro do bolso de todo mundo. 18 dos 20 times da Série A tem logo da Bet na camisa. Gente, eu tô falando 18 em 20. Enquanto isso, o TCU aponta que em janeiro de 2025, famílias cadastradas no Bolsa Família transferiram, preste atenção, 3,7 bilhões de reais para aposta num único mês. 27% do benefício total pago naquele mês. Parte por escolha, parte por fraude de CPF. Em qualquer dos casos, o dinheiro se foi. A justiça aponta que cada 10 adolescentes entre 14 e 17 anos já apostaram. E mais de 5 apresentam risco clínico com problema de jogo. Mais da metade. E o governo sabia o que estava fazendo. As bets foram liberadas em 2018. Ficaram 7 anos sem fiscalização. E quando finalmente foram reguladas em 2025, viraram imediatamente uma das maiores fontes de arrecadação do país. Quase 10 bilhões de reais num ano só. Não foi coincidência, foi escolha. O governo abriu o cassino, deixou crescer e quando chegou a hora, ele foi lá buscar a parte dele. E mesmo com uma arrecadação imensa, o déficit do governo foi maior do que em 2024. A dívida bruta chegou a 10 trilhões de reais. Recorde histórico. Arrecadação recorde, dívida recorde, déficit crescendo. Porque o balde brasileiro tem furo. Sempre teve. Cada nova fonte de receita vira desculpa para gastar mais. E as bets não foram exceção. Foram mais uma. E quem paga a conta? Sempre são as famílias. Primeiro com o imposto no salário, depois com o imposto no consumo, depois com o dinheiro que sai da economia real e vai para o jogo, e agora com o vício que o Estado ajudou a normalizar. E aí, você precisa entender por que isso acontece assim, dessa forma. Eu vou te contar o que saiu hoje na revista Piauí. No carnaval desse ano, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, presidente nacional do PP, deu uma volta ao mundo no jatinho de Fernandinho OG. O Fernandinho é o dono da Fortune Tiger, o famoso jogo do tigrinho, e é o investigado na CPI das bets. Eu tô falando de Dubai, Indonésia, Bora Bora, Tahiti, carnaval inteiro, num jato com 8 camas, cobertas, almofadas da Hermès. A Piauí provou pelas postagens dos outros viajantes. Ciro preferiu não comentar. Aí veio o detalhe que muda tudo. O COAF, órgão que monitora movimentações financeiras suspeitas, identificou que entre 2023 e 2024, Fernandinho transferiu 625 mil a um ex-assessor de Ciro. Esse assessor repassou mais de 30 mil reais
direto para a conta do próprio senador. E é esse o mesmo senador que em 2025 foi a Mônaco, no jatinho de Fernandinho, para ver o GP de Fórmula 1. O mesmo que apareceu na CPI das bets para defender o empresário investigado na própria comissão. O mesmo jatinho também levou o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, para o aniversário de Gustavo Lima no iate da Grécia. Senado, Supremo, o mesmo avião, o mesmo dono, o mesmo investigado. Isso não é coincidência, é padrão. O Brasil liberou as bets sem controle enquanto o mundo fechava o cerco. Criou a estrutura de pagamento perfeita para o produto mais viciante do mercado. Deixou isso crescer por 7 anos sem fiscalização. E quando finalmente regulou, arrecadou 10 bilhões de reais e jogou no mesmo ralo de sempre. A pergunta, gente, não é porque o Brasil não controla as bets. A pergunta é quem não quer que elas sejam controladas. Isso não cai do céu. Alguém votou para isso. Alguém assinou para isso. Alguém foi para Mônaco. E no carnaval seguinte, deu a volta ao mundo pelo Pacífico. Enquanto o dinheiro da família pobre vai pro tigrinho e deixa de alimentar a economia real, quem representa essa família está no jatinho. O problema, eu repito sempre, não é o político de direita ou de esquerda. É o político que usa as duas etiquetas conforme o vento e no fim só serve a si mesmo. Esse é o Brasil que a gente precisa mudar. Se você concorda que o Brasil merece gente diferente, Brasília, compartilha, porque a mudança começa quando mais gente para de aceitar isso como normal. Concordo com você, Juliana Benício. É isso mesmo, tem que compartilhar, o povo tem que ver, ouvir, sentir o que são os nossos senadores, o que são alguns dos nossos deputados, alguns dos nossos senadores lá em Brasília, né? E realmente, enquanto vários países acabaram com as bets, aqui no nosso país regulamentou a pior, né? Regulamentou por quê? Porque o governo queria, com a ganância de arrecadar, queria mais impostos sobre as bets, mas não eliminou bet nenhuma, a verdade é essa, né? Realmente tinha que ser mais difícil jogar. Tá aí, ó, bilhões do Bolsa Família indo embora, o povo que recebe Bolsa Família jogando bets. Trabalhadores, adolescentes jogando bets, gastando dinheiro da família com as bets. É o nosso país, né? E aprovado aí pelo governo federal, aprovado aí pelo Senado, aprovado aí pelos políticos lá em Brasília. E essa Juliana pode falar porque ela é gestora educacional, viu? É mestre em economia e doutora em engenharia de produção. Então ela conhece do que está falando. E você, ouvindo da Global e internauta na TV Net Brasil, tira suas conclusões.